Salve, Jeff, velho. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, eu tô que nem Jeff, velho. Tô sempre chorando. É tão bom chorir, né, meu filho? É Faz bom. bem a charude. Pra quem é canado, tira até como é que é? Ruga, né? Da Isso. face. Realmente. Mas é que também é uma felicidade pela satisfação de poder estar tendo esta honra, essa dádiva, essa oportunidade de falar com um embaixador da paz, como sois vós. Embaixador da paz. É interessante, eu já disse pro filho da outra vez que nós conversamos que eu acho engraçado algumas coisas que o filho faz. Mas o velho, como diz, não ri do filho, velho, Ah, chori do filho, é diferente. é claro. Esse sentido que o nego acha engraçado. Uhum. Embaixador da paz, filho. Ué. Embaixador da paz é todo o ser humano. Qualquer um é. Até aqueles que botam bomba no corpo é embaixador da paz também, sabia disso? Hum. Só que se o nego falar assim, a checo, Aham. que os negros têm aquele detalhe. Uhum. Os negros mal sentem uma brisa, já estão se atirando no chão de jeito que é temporal. Então, se o velho diz que um homem bomba é embaixador da paz, os Hum. negros vão interpretar que o nego velho tá louco, o médico tá se fingindo É. e 300 mil coisas. Mas o nego velho Benedito Uhum. tem um olhar não melhor, Uhum. nem superior, Aham. entende? Entendo. Mas o amar nos deixa mais amplos nos conceitos do amor. Escutem isso, os filhos que estão ouvindo. Então, se eu não amar quem explode o seu corpo para matar o Joto, fisicamente, Uhum. então eu não amo ninguém. Meu amor é Nossa, falso. claro. Agora, amar não com conveniência. Viste? Tá. Amar com sapiência Hum. divina. E a sapiência divina, ela não pertence a um Deus uno, amorfo, sem forma, ou até mesmo a um Deus com forma. Pertence a uma coletividade, que aqui neste planeta vocês chamam de humanidade. É Hum. isso. Mas é difícil você entender essas coisas, né? Uhum. Não é isso, Jeff? É sim. Agora, vamos falar um pouco disso então. Uma pessoa que explode o corpo ou um prédio, sei lá. E o que acontece? Ela, obviamente, não é vista como um embaixador da paz. Agora, o senhor diz que ela é um embaixador da paz, por quê? Qual foi a pergunta do feio? Por que chamar uma pessoa que se explode como embaixador da paz? Meu Jeff, dentro do dualismo, Uhum. já que os fios gostam, eu gosto de ver que os fios estudam muito esse tal de psicologia avançada, porque vive dando pitaco na vida dos outros, deve saber muito, né, filho? É verdade. Então, Gifio, o velho vai falar um pouquinho de psicologia, não Vai. avançada, porque o nego velho é ignorante, Que isso? tá? Tá. Então, falando de psicologia, Hum. pensa um pouco, raciocina que nem o ser humano. Vai lá. Além de responder perguntando 10 coisas antes e depois, Uhum. o nego velho vai tentar chamar aí já simples, porque é Tá. tão gostoso o ser humano, né, filho? É bom, é bom. Então, meu filho, raciocina. Joãozinho foi criado numa coletividade onde o senso do homem é simplesmente regado pelo machismo de se ter um macho que devora, um macho que arranca, um macho que pega, um macho que simplesmente impõe quem ele é. Estou falando isso para os sabidos aí de psicologia, viu? Que ninguém é guinhonhante. Tá. Aí esse mesmo menininho nasce numa nação que uma mulher simplesmente a formosura, a graciosidade, a leveza do ser feminino é a graciosidade. Não é ser feminina, não. Ser graciosa é uma coisa, ser feminina é outra. Aham. Bem diferente. Tá. Então essa graciosidade, isto ofende um homem assim. O velho está falando em sentido psicológico.
Tá. Vocês podem também levar para o lado moral e ético, se eu lá posso te chamar assim. Uhum. Aí o que acontece? A mulher simplesmente é tolhida de ser. Não mulher apenas, mas ser. Ser em essência puro que ela é. Suspiro de Deus no solo do planeta Terra. Porque se não tem esse suspiro de graciosidade pela polaridade feminina, o mundo já estaria destruído totalmente. Vocês chamam isso de sensibilidade. Vai estar dando exemplos, os filhos estude. Vai não estar dizendo que está ensinando, vai estar só instigando os filhos a estudar, porque impor a verdade é tão feio. E o negro não está aqui para impor nada para ninguém. Tá bom, tá bom. Então, meu neto, o que acontece? Esses desfios ficam se sentindo os bambambam. Os donos da cocada. O dono da loja aonde fabrica aquelas mangas que o nego velho falou da primeira gravação. Entende, Jeff? Tá. Vai estar se expressando bem como o Jusfim entende na terra. Sim. Sem firula, né, Jeff? Tá bom. Então, o que acontece, meu neto? Aham. Esse nego começa, através da modernidade, Ah. ver que ao derredor dele o Chico está pegando fogo em dois sentidos. O primeiro, tem vários, mas o primeiro sentido psicológico que pode atingir um filho assim. Ele não vai querer que ninguém meta-se na sua cultura. Ele vai achar que todo o estrangeiro é um invasor. Nossa. Nos princípios que ele pensa e acredita, filosóficos e culturais. Nossa. E até mesmo nos princípios morais. Se eu lá posso te chamar assim. Ele não está aqui para criticar, mas a verdade está aí para quem quiser ver. É. Eu não estou falando só do povo islâmico, estou falando de todo mundo, viu? Mas É tá de bom. todo mundo. Isso. Todo o planeta. Tá. Que fica um cuidando, né, do quintal do outro, não cuida lá da sua grama mal apaiada. Então, meu filho, já começa aí. Então, esse fio tem esse aspecto. E o outro aspecto é começar a se ter cognitivamente como um perseguido. Nossa. Entende, meu filho? Sim, claro. Então, este filho, dentro de um senso psicológico, vai estar pulando muita coisa porque tem outras coisas para nós falhar. Tá bom. Para ele, quando ele se explode, ele é sim o embaixador da paz. Porque ele está impondo a paz para a nação que até então crê, acredita, alguma parte da nação, não toda, graças a Deus, mas que crê, acredita e dá força, não só ao ato físico, mas ao ato psíquico, psicológico até então. É que o nego está sendo realista. Esta é a grande verdade. Nossa. Agora, embaixador da paz, no sentido não só espiritual, mas no sentido verdadeiro da palavra, primeiro lugar, ele pode até nascer no Brasil, na China, em qualquer outro país. Mas no momento que ele é um embaixador da paz, ele perde a sua referência de personificação. Ele não perde a sua personalidade. Mas ele não pode. Isso é uma questão de lógica, de amar. Entende? Ele não pode ficar dando pitaca porque está errado, porque está certo. Ele tem que ser o embaixador da paz. Então, até nas palavras, não só nisso, mas nas conotações verídicas em ação, em expressão, no aqui, no agora, da terceira dimensão que os filhos dão, são muito de se pensar. Vai não estar dizendo que não tem embaixador da paz. Repito, eu só lancei isso para os filhos pensar. Então, se eu chegar e disser que é um filho que explode o corpo, para ele, ele não está sendo embaixador da paz, o velho está sendo preconceituoso e não está tendo amor. É diferente o velho dizer que está sendo sério. Agora, se você perguntar, Benedito, ele explodiu o corpo e matar as crianças nas creches, é certo? Olha, meu filho, certo não é. Mas se tem um culpado, a culpada é a sociedade, não é só ele. Nossa. É a realidade. Aí os filhos vão dizer, não, mas eu sou brasileiro, não tem nada a ver com isso. Que amor maravilhoso, né, filho?
Nossa. Então, os pontos de vista, vai procura dizer ponto de vista, porque isso vai dizer verdade absoluta, eu me comprometo, né, filho? Nossa. Eu não acredito, vou repetir calmamente, Ah lá. em verdade absoluta, Hum. por uma evolução que é eterna. Ah, Porque se existe uma verdade absoluta, não existe eternidade. tá certo. Então eu acredito em momentos de realidade. Eu procuro levar neste ponto, porque daí eu não me comprometo com ninguém, nem comigo. Né, meu filho? Tá certo. Mas ao mesmo tempo, para o Benedito ser em essência, Ah, vou usar a palavra da terra, num sentido de qualificação, uhum. há uma lógica, eu preciso, vocês vão dar um nome, então é necessidade, aí outros vão dizer que é desejo, aí vão dar 300 firulas, vão dizer até que é ego. Pode dizer o que vocês quiserem. Não está errado. Dentro dos contextos humanos, mas para mim ter uma qualificação em senso de sensibilidade, de ser, eu preciso o quê? Entrar em um chão com outras consciências. Teve um outro peto velho, Olha lá. num outro médio, nessa xingabação, que deu do jeito dele o mesmo ponto de vista que o nego está falando aqui. Não existe maior faculdade, escola, do que a vida. E hoje em dia já tem neguinho dizendo aí que já deram um pulo da terceira para a quinta dimensão e não precisa mais reencarnar. Mas olha, Jeff, o velho procura dizer que isso é idiotice, para não dizer outra coisa. Nossa. E o velho entende muito bem o que significa idiotice. Aí os filhos vão dizer, tu velho tá sendo bruto, tá julgando, não tô sendo nem julgando, eu tô vendo como é. Agora, se os filhos querem ficar botando um monte de véuzinho nos olhos para enxergar mais bonito, cada um com a unha, Jeff. Nossa. Pode falhar, Jeff, a vontade que já quer coisa de velho, né? Dá ideia pra velho, Virgem Maria. Mas olha, a gente às vezes até faz algumas perguntas mais simples para encadear outras respostas que às vezes não saberíamos buscar. O nego tá te ajudando. O médium não sabe, o médium que eu me chivo não sabe das perguntas, mas o nego já sabe alguma, então o nego tá te ajudando. Vai, é à vontade aí, vai. Tá bom, eu agradeço. Olha, o senhor, da outra vez que o senhor chegou, uma das primeiras coisas que o senhor falou foi graças a Deus. Sim. E cada um usa essa expressão de uma maneira. O senhor pode dizer o que de bom ela traz para o senhor ter decidido assim colocá-la em palavras e às vezes o senhor diz ela várias vezes? Olha, meu filho, tudo é uma questão de olhar. Velho gosta de jogar umas palavras repetidas porque é bem humana, né? Ou pelo menos é usada de uma forma comum e pelo menos também compreensível e entendível a grande maioria. Tá. Não adianta o nego vir aqui, que nem o nego falou que veio de Sirius B, tem outros negros aí que já falaram muito bobagem. Mas eu sou humano. Ué. Eu sou ser humano. E sendo ser humano, eu digo graças a Deus. Só que o sentido disso para Benedito não é mais evoluído. Não, claro. Entende? Mas dentro do meu conceito, dentro do meu eu e da amplitude, aonde eu posso ir, escute bem, aonde eu posso ir, estar e assim dinamizar a vida sem me adulterar, Deus para mim, quando eu digo graças a Deus, eu estou dizendo graças ao senhor Jefferson, graças aos filhos que me escutam. Mas esse senso, por mais que eu fique 20 horas falando, é impossível eu descrever isso para vocês. Não por ignorância de vocês, é por falta de inteligência minha. Nossa. Porque isso é um senso que vem da sapiência do ser. S-E-R, ser. Nossa. Pensem isso, meus filhos. Então vai vir 300 mil espíritos, dizer 300 mil coisas. Todos estão certos dentro das colocações dele. Mas não existe melhor filosofia do que a atual, aquela que tu vive. Nossa. Quando eu falo graças a Deus, para mim é como uma forma de me ajudar a reconhecer que estou
dentro das leis, e essas leis agem em mim, e essas leis são Deus. Então ela me permite uma certa resignação, mas me passa uma perseverança também de continuar fazendo o melhor que eu posso. É o seu ponto de vista, né, Gifi? Claro, claro. O nego velho respeita, Uhum. respeita e diz, tenho fé pura nele. Aí quando diz ter fé pura, olha lá o puxa-saco Benedito. Nossa. Não, não é puxa-saco não, isso é contemplação. Ah, Eu contemplo o ser humano. tá certo. Entende, meu Gifi? Tá. Mas seguindo o raciocínio do filho que ajudou o velho a se expressar melhor, muito obrigado, Que isso? o nego só nota uma coisa. Vale. O nego se vê em todos os filhos. Mas mesmo eu falando se vê, eu estou diminuindo de uma forma indescritível, como se diz na terra, Isso mesmo. essa essência. Porque é como se, eu vou dar um exemplo como os filhos falam na terra, é como se, não é assim que vocês falam? Isso. É como se os nego velho é os filhos, Ah, mas sem perder a minha personalidade. Não é assim que vocês dizem? é. Então, graças a Deus, o nego vai continuar dizendo isso, que é tão gostoso, só que o meu Deus não está empendurado na cruz, não. Não. Também não está embaixo de árvore se iluminando. Entendeu? O velho não está dando indireta para o budismo nem para o cristianismo, não. Lógico. Entende? Porque eles em si, na sua essência, pregavam, falavam a mesma coisa que o nego está falando de um outro jeito. Claro. Buda já dizia isso, né, Jefi? Quando dizia o que te distancia do divino é como vocês se amam. Olha. Olha as palavras curtinhas de Buda, já disse tudo que o nego velho está falando. Aí agora vamos voltar ao homem-bomba. Eita. Se eu não amar o homem-bomba, será que eu vou amar o divino? Que hipocrisia é esta? Não dá. Agora, amar, não, dentro dos parâmetros da consciência da terceira dimensão e da quarta, amar não é ser conveniente. Nossa. Tem presídio, tem polícia. Né? Vocês falam muito do tal de castigo, tem leis, para isso mesmo. Agora, perante a minha essência, vai estar falando no tom que a terceira e quarta dimensão entende. Perante a minha essência, quem diz que eu tenho que prender este irmão o resto da eternidade no meu ódio? Nossa. Quem diz que eu tenho que perder este irmão que explodiu um monte de criança no meu rancor? Então ainda é difícil para os filhos, não é questão de entender. Para entender você tem que sentir. Então vocês não sentem amar. Vocês têm frações refratárias de várias formas que o ego demonstra o amar perante a sua realidade. Porque quando você ama, todas essas indiferenças caem por terra, sem perder o bom senso e a personalidade comum original. Entende, meu filho? Então, o nego não está aqui impondo verdade. Pelo amor de Deus, Deus só está falhando. Os filhos perguntam, o nego falha. Claro. Ouve quem quer esse velho, né? Mas a correção, quando existe para uma pessoa que achava estar fazendo bem e acabou por estar fazendo mal às pessoas, ela vem de qualquer forma. Mas é feio. Ah. É muito interessante. O velho vai puxar um assunto que... Pede perdão agora o nego velho. O nego vai ter muito cuidado de respeitar as consciências e os graus de consciência dos filhos que, porventura, posso ouvir o que esse nego ignorante está falhando. E a prova que o nego é ignorante, que o nego sente um pouco de dificuldade, ele repete, um pouco de dificuldade de adaptar as palavras desse nego, não para convencer, mas para pelo menos fazer os negros pensar por si mesmo e se libertar por si próprios. Eu não estou aqui para libertar nem para convencer ninguém. Tá certo. Entende, meu filho? Entendo. O nego vai falar uma coisa muito interessante. Que às vezes os filhos não pensam muito nisso. Então, se o nego estiver fugindo do contexto, pode cortar o nego. Vai, eu puxo. Nego. Os negros falam muito de sensibilidade e mediunidade. Mas vamos sair da doutrina espírita e da Umbanda. Vamos para o planeta Terra. Vamos.
Vamos passear um pouco nos quintais dos vizinhos. Todos os seres humanos têm, no mínimo, sensibilidade. Racionalmente falando, a inteligência psicofísica. Isso causa sensação. Nas impressões biopsíquicas, estudem. Só isso que o nego pede. O nego não está pedindo para seguir nego. Estuda. Então, pelas impressões e sensações, os negros nutrem, guardam e formatam o que são. Ou pelo menos vão mudando-se conforme as suas íntimas e originais essência, postura, natureza de ser. O nego está tentando simplificar, os negros pelo menos pensar. Hoje os negros falam dos campos morfos. Pela ciência da Terra, os negros falam do campo morfogenético. Hoje o nego velho Benedito vem trazer outros dois. Morfogênico e morfopsicogênico. Ou psicomorfogênico é o nome correto. O que isso faz? O psicomorfogênico é o raciocínio de disputa, de ódio, de raiva. É você usar este presente, vai estar falando como os filhos se entendem aqui nessas dimensões. Tá. E não é bem um presente. Mas você usar o presente do raciocínio para prejudicar o próximo. Você acha que isso, teu raciocínio fica só para você, ou isso fica vagando como ondas semelhantes à rádio pelo universo? Vocês não falam tanto de mediunidade? Então está na hora de estudar outros aspectos. Então este é o raciocínio. E o outro é o sentimental e emocional, que é o campo morfogênico, que é tudo que você sente, tudo que você nutre, que são o que vocês chamam de reflexos, impulsos, vazões, emoções. Aí vem todas aquelas filhos que muitas vezes vão nos terreiros, vai não estar desfazendo deles, pelo amor de Deus, todo desarmonizado, todo desequilibrado emocionalmente e sentimentalmente. Isso são códigos que vagam no espaço atemporalmente, até o corpo mental concreto, que é assim que os espíritas chamam. Isso. Como se diz na Terra, como ondas de rádio semelhantes ao infrassom e o ultrassom. Semelhantes. Tem que falar bem claramente e repetir, porque já foi avisado que os negros aí não é mole, né, filho? Então, o que acontece? Onde é que você quer chegar, Benedito? Será que aquele lá na China, que está fazendo mal, que é médio, que capta esses campos morfos, aquele mal é só dele? Não. Pensem nisso. Mas, pelo amor de Deus, pensem com o mínimo, nem vou dizer o máximo, porque eu estou forçando, né, filho? O mínimo de amar próprio. Nossa. Porque quem se ama, você quer uma coisa, não ame ninguém. Não fique perdendo o seu tempo, se esforçando para amar os outros. Ame você incondicionalmente. Porque quando você é isso, sem fazer força alguma, você simplesmente é amar incondicional puramente. Para todos. Pensem nisso. Aí falo, não, mas o peito velho está errado, ele está dizendo que não é para amar o próximo, não. Ame a si mesmo puramente, incondicionalmente. Porque quem chama não faz mal para ninguém. Claro. Não mente, não faz gentiga, não mata o outro, não se explode com um monte de bomba, né, filho? Então, meu filho, o velho falou muito por cima algo para os filhos buscar por aí. Talvez os filhos vão achar sobre esses campos, mas com outros nomes e com referências mais físicas. Os dois campos que o nego está falando é uma referência energética. O nego falou também da outra vez da energia psiônica. O filho já vem com os outros assuntos que não tem nada a ver. Eu até comentei que esse meu filho aqui que está de medianeiro, que a energia psiônica ela não é orgânica. Não sei de onde tiraram que ela é orgânica. Então. Entende, meu filho? Ela vem do corpo do petérico.
E o corpo do pretérico ele é formado por vibrações, não é pelo metal nem pelo metaloide, mas é as vibrações dos metais e metalóides que vagam em ondas energéticas pelo espaço. Mas um dia os fios chegam já. Tá. Tá baixando um pouco o limite, né, filho? Tá bonito. Era uma das questões que eu ia fazer. Então agora o nego vai voltar a ser preto velho. Quando eu digo voltar a ser preto velho, não é porque preto velho é ignorante, porque o nego traz uma coisa como bandeira e tentar mostrar para os filhos que a ignorância, quem diz que o outro é ignorante é preconceituoso. Entende? Os filhos, pelo menos, respeitar a antiguidade. Não existe nem um ser ignorante. No sentido como muitos filhos dão. Entende, meu filho? Fica à vontade que agora o nego vai ficar mais calminho, que a nega aqui deu um café pro nego. Ô fino, viu, chefe? É mesmo? Importante. Só não tô embaixador da paz, mas também eu não fico dando voto pra guerra, viu, filho? Mas, pode falhar. Mas o senhor tá incorporado no corpo do menino? Não tô incorporado em ninguém. Ah lá. Eu não entro no corpo dele. Onde é que você tirou isso? Tá, vamos falar de outro jeito. Então o nego vai deixar, o nego está vibrando nos chakras do corpo astral do nego. Essa vibração psiônica, vem eu com a palavra de novo, né, gente? Ai. Então, quando diz um pouco mais pura minha, não quer dizer que seja melhor do que a do médio. Tá. Através de puxos. Vocês sabem o que é isso? Puxos? Puxação? Sim. Como ondas de puxo? Isso vai puxando. Então, no corpo astral dele está registrado, como também no corpo do pretérico e até mesmo no corpo mental concreto, que é o nome que algumas linhas daqui da Terra dão, está todo o registro de quem esse nego é, pela mesma força psiônica. Então eu vou usar o modo dele falar, a inteligência dele, entende? A sabedoria dele fica por conta dele. Olha que coisa interessante. Eu uso a inteligência, não a sabedoria dele. Ele que vai atrás dele mesmo. Quando eu digo dele mesmo, serve para todos os médios. Isso. Eu digo, não existe gente burra. Nossa. Existe gente conveniente. Diferente. Né, Jeff? E egoísta. Então, o que a capitã acha? O nego está exatamente agora a mais ou menos 33 mil quilômetros do médio. Que isso? O que é isso, filho? Não estou entendendo. Eu já até achei graça do que o filho faz. Porque você acha que para espírito incorporar tem que estar grudado? Ué. Tem que estar, não, grudado, mas pertinho, né? Mas, filho, os fios que ouvem isso, não acreditar no nego, o nego até aceita. Mas os filhos têm que pegar o celular, computador, televisão, botar tudo fora. É mesmo. Viu, Gefeio? Porque tudo é onda, filho. Você tá entendendo? Entendi. Então, essa história de DJ teve uma vez que eu realmente estava perto do filho. Eu disse a verdade, porque eu vou mentir hoje. Lógico. Entende? Eu não venho aqui para estar mentindo, a verdade é essa. Aí já vão dizer, que espírito evoluído, não tem nada de evoluído, não. Não vou falar que nem os filhos entendem. Tem muitos magos negros, coitados magos negros, porque hoje em dia tudo é eles, né, filho? Tudo aí. Antes era os capetos, o demônio, agora é mago negro, a moda é mago negro. Então vai estar dizendo, da forma que os filhos entendem, que ficam a muito mais quilômetros do centro da Terra, e estão quase materializando nos corpos dos filhos aqui. Qual é a diferença? Nossa. Tudo é onda. Vocês são médio. Entende? Agora, a qualidade em sabedoria do médio, sabedoria, meu filho. Sabedoria é amar. Pelo amor de Deus. Olha essa palavrinha bem curtinha, cobra toda a sabedoria do planeta Terra. Amar. Olha. Agora, inteligência é quem tu, eu vou falar como vocês entendem, é quem tu está sendo. Uma coisa interessante. Quem é sábio não deixa de ser sábio. Quem é inteligente deixa de ser. Vocês regridem na inteligência, fisicamente falando, mas não regridem na sabedoria. Porque quem se encontra no amar
Entende? Sim, É sim. militante no amor. Pensem nisso, meus filhos, que escutam isso. Nossa. E tu vai Bernadette Ordaruanda, Hum, veio com amar. E não veio aqui para trazer nada de novo. claro, claro. Diego sabe que os feios que escutam isso, muitos estudam budismo, shintoísmo, catolicismo, cristianismo, evangelho, até evangelho é bom, interessa. Isso. Umbanda e várias outras filosofias. Aí um vai dizer, olha lá, Benedito está lendo que tal de cabala. Olha lá, Benedito está falando isso que ele traz do shintoísmo. Mas, filho, se eu estou falhando dentro de uma egrégora da terceira dimensão e da quarta, eu estou falando universalmente falando. Eu não sei falar de outro jeito. Não, Olha, claro. eu sou ignorante. Eita. Eu não sei falar de outro jeito a não ser dentro do universalismo. Uhum. Com amar. Tá certo. Eu sou muito ignorante, porque eu não consigo falar de outra forma, meu filho. Me perdoe. Imagina. À vontade, Neguinho. Neguinho tá quietinho hoje. Preocupa Todo. comigo, não vai te cortar. O nego realmente deu umas cortadas aí, porque hoje faz umas perguntas engraçadas. É mesmo, faz então. Uma pergunta muito... Nem é dual. É, Dual é pouco. é. Eita. Mas graças a Deus, né, que a gente traz essa nossa forma de ver e o senhor consegue esclarecer. Veio. Eu não tô aqui escaechando ninguém. Não me comprometa. Olha lá. O nego só veio falhar. O filho tá perguntando. Quem disse que quem ouvir vai ficar esclarecido ou aborrecido? Acredito que uma certa maioria é mais aborrecido. E nem é com velho. Nossa. Vai ficar brigando com o seu ego lá, dando choco nas paredes. Eita. Quando eu digo dando choco nas paredes, é uma palavra figurativa, né? É. Sim. À vontade, meu neto. Bom, só no diálogo de hoje, o senhor já ensinou que temos um corpo. Tá, a gente já aprendeu. A gente já aprendeu que temos o corpo etérico, o astral e o mental concreto. Tem outros também, mas o velho lhe pede a caridade e não está comentando. E os filhos não se apeguem nesses nomes que o velho Não, deu, tá. porque cada ideologia dá um nome. Isso. E o nego não está aqui para trazer nada de novo. O nego só deu os mais simples, que é mais usado aqui no Brasil. Tá. Entende? Isso. Aqui no Brasil já dá chance. Agora, se dar outras linhas, já vão dar 300 mil nomes com um monte de firula. Certo, pirula. Mas olha. Firula é dar a volta sem Isso. desnecessário. Claro. Mas eu vou usar esses nomes por conveniência e como ferramentas para a gente poder dialogar e encontrar um esclarecimento. Não, meu filho, eu achei esse bichinho dourado aí, o filho me ajudar. Então, o senhor aí o senhor está agora se conectando com o corpo mental do médium ou com o astral? Eu estou me, assim, coligado através de filetes de energia, vai estar se prefecando com o corpo astral do Onhego. Tá. E tem um outro filete que está ligado no corpo mental concreto do negro, aonde simbolicamente, já que o filho me ajudou, fica o chakra cardíaco. Simbolicamente, fica o chakra cardíaco no corpo mental concreto. Na direção do peito, vamos dizer assim. Tá. Onde realmente reside a sabedoria. Do médium, não minha. E às vezes eu sobretudo tive a ideia de que quando vocês incorporam, vocês mudam o corpo mental do médium e como se plasmassem o corpo mental do médium numa aparência e num jeito de ser igual ao de vocês. Então, por isso, às vezes, de ele arcar, de tremer a mão. Eu entendo, mas se você pudesse assim um dia ver isso em água agora, você ia ver o nego todo curvado, até o aspecto físico, facial, lembra de um vainho idoso, aquela coisa toda. Entende, gente? Sim, sim. Vai quer deixar bem claro para os filhos que o velho respeito, se não fala muito de leis, isso. Velho respeito consciencial coletivo da Umbanda e dos seus adeptos. Por isso o nego tá como preto velho. Isso. O nego não tá aqui para agradar ninguém falando desse jeito. Claro. E eu tenho muito orgulho vindo como um preto velho.
Mas quem diz que essa necessidade, este trabalho todo que o filho disse aí, para mim me manifestar assim. Também não estou dizendo que as fontes que o filho buscou são errôneas. Não, filho. Mas tudo evolui. Tudo. Se você ler com bastante atenção os mesmos livros onde vós Michel buscou isso, você pega um livro de 1940 e compara com os de hoje para você ver. Até os mesmos espíritos, pelos mesmos médios, trazem sutilmente ou declaradamente formas diferentes de nós espíritos trabalhar. Isso. Chamar o coitado do outro, do tal de Chico Xavier, o velho vai dizer coitado, porque é assim que os filhos se referem. Tá. Quer dizer que ele é um coitado, viu, filho? Isso. Pra ninguém ficar botando coisa na minha boca. Jeff, o velho lê muitas energias dos filhos que discutem assim, o velho já sabe que vai escutar amanhã ou depois, o velho já sabe como funciona. Nossa. Quando ele começou a psicografar, a primeira coisa que chamaram ele foi de retardado, louco, lunático, dentro da Federação Espírita. Entende, filho? Isso. Por quê? Europa gera nave espacial. Que isso? Você nunca leu sobre isso? Já sim. Então, é bom o nego falhar para os filhos ver que eu não estou falando mentira e bombagem. Mas, Pedro, velho, nós estamos falando de incorporação, nós não estamos falando de Europa. Mas é a mesma coisa. Se é uma questão de consciência, não é de instrumentação, o que é mais evoluído? A instrumentação ou a consciência que a cria? Sim, a consciência. Se eu sou uma consciência, eu tenho 1001 meios, como qualquer outra entidade, de manifestar-me nos corpos mais sutis deste médio, no caso, ou dos medianeiros, para fazer o que vocês entendem aqui por manifestação, incorporação. Tá. Entende? Entendi. Agora cada um tem seu jeito. Hoje, por exemplo, eu não podia estar grudado nele. Por quê? Porque eu tenho muita coisa para fazer. É engraçado, é muito interessante o que o nego vai dizer agora. Vai lá. Bejeira de Menezes, ele se manifesta dentro de um estado, em algumas casas espíritas. Ele vem pela psicofonia às 8h30 da noite, às 20h30. No outro bairro, ele vem pela psicografia. Aí no outro, ele vem trazendo receituário. É a mesma coisa. Será que Bejeira se dividiu em 3 e está nos 3 ao mesmo tempo? Pensem nisso. Todos são Bejeira, mas ele não se dividiu em 3, não. E quem diz que ele está lá grudado nos médios? Então, esses mecanismos de nós espíritos, esterotineiro é mais velho do que a terra. Então, a gente queria entender, por exemplo, como que o senhor faz para agir, em qual corpo o senhor age, de forma a fazer o médium ficar arcado e tremendo da mão, da perna. Olha, Gifi, tem uns negros aí que escreveram umas coisinhas interessantes. O nego não tem muito a acrescentar sobre isso. Mas digamos assim, supomos que uma entidade vibre só no corpo astral. Isso. Que alguns dizem que é o corpo emocional. Alguns, o nego está dando exemplo, pelo amor de Deus. Tá. Então, o que acontece? O nego vai dar o quê? Uma descarga psiônica neste corpo. Essa descarga é um código, tem informação, como se fosse um chip. Vocês são mais atualizados que nós, tem que falar assim, né? Como se fosse um chip. Como se fosse, quando eu vou dizer que o nego já está chipando os corpos dos... Isso. Não, o nego sabe muito bem como funciona a cabeça dos negros. Então, como se fosse um código, uma informação, o nego bota lá. Aí o nego pode ir para vários lugares. Porque lá nesse código já está que quando o nego médio precisar do Benedito, de uma entidade, vai ser acionado uma espécie de magnetismo. Vou repetir de novo. Uma espécie. Eu estou usando palavras que os filhos entendem. É como se esse corpo ficasse mais magnético. Como se. Só que ele vai começar a atrair os registros arcásticos, arcagiásticos, dão 300 nomes. Registro do fluido universal, dão 300 nomes.
Então, o médium, perante a egrégora que ele trabalha espiritualmente, absorvendo neste corpo estes códigos, vai mandar para onde? Vai mandar para os filetes do corpo astral para o corpo do petérico, em chakras definidos deste corpo. Está ouvindo, meu filho? Estou ouvindo. Estas informações. E deste corpo eletrônico do petérico, que é formatado por outras substâncias que a humanidade não conhece, mas também pela vibração, não é pelo metal, é pela vibração dos metais que flutuam no fluido cósmico, que vocês chamam aqui na Terra de metais, metalóides ou ametais, como uma teia de energia. Isso vai ser recodificado conforme o ego, conforme a persona, conforme os sentimentos, a intelectualidade, a vontade do filho. E deste corpo vai para os plexos nervosos. Aí deste corpo do petérico sai as energias que algumas linhas espirituais chamam de nadis. E dos nadis, esses filetes de energia, vão adentrar os meridianos do corpo físico. E assim todos os plexos nervosos atingindo as secreções glandulares, que é pela eletroquímica, né, filho? É. E através dos hormônios vai causar todo o manifesto, conforme o médium crê. Mas não se perde, desde o corpo astral, a informação que deve ser dada. Então, eu não tenho, como se diz na Terra, uma varinha de condão para obrigar o médium a se expressar de uma forma e autenticidade que ele não é. E, ao mesmo tempo, todas as entidades, assim como o Preto Velho Benedito, acaba se expressando, sim, com algumas características emocionais, sentimentais, psicológicas, que é do médium. Isso é normal, meu filho, isso não é fingimento, não. Nossa. Outra coisa também que é bem interessante falar da incorporação, Aham. que não são os bam. Os médicos que incorporam são os mais devedores. Estou me expressando como os filhos entendem. Tá. Você fala de devedor, já vão dizer que está julgando. É. Entendeu? É. Ao meu ver, os filhos de inspiração, de irradiação intuitiva, que a grande maioria que incorpora é isso, mas infelizmente quero obrigar a entidade a baixar, mas isso é outro assunto. Então o que é que acontece, meu filho? Muitas vezes, os filhos não sabem ler nem escrever na Terra. Aí se manifesta um francês que escreve de cabeça para baixo, de trás para frente. Como pode isso? Simples. O velho não falou que no corpo astral vai descendo as vibrações, tem todos os registros de diversas milhares de vidas deste filho? Olha que coisa divina. Nossa. Ou você acha que o mentor vai trazer só o conhecimento dele? Mesmo que o mentor seja de luz, se ele colocasse no médium só o seu conhecimento, seria uma falta de caridade. Seria uma agressão. Nossa. Porque é uma homeopatia. Eu estou neste médium como uma homeopatia. Mesmo que ele não estudasse quando ele era evangélico, desde quando era menino, nem um livro espírita, nem um livro que nós pedimos para ele, mesmo assim, eu ia vir da mesma forma, talvez até melhor. E poderia me expressar talvez até melhor. Por quê? Porque é uma questão de essência, é uma questão de amar. Mas os negros da terra não entendem isso. Talvez até vão entender que eu estou puxando o saco do médio. Não é. Não. Estou falando da realidade da mediunidade. Vai dar um exemplo agora, filho. Tá. Só isso eu lhe peço por caridade. Vai lá. E o velho vai deixar bem claro que o velho vai fazer uma comparação de um médium que não incorporava e de um médium que incorporava. Tá. Que para mim é médium. Pode dar o teu nome. Uns vão dizer que é avatar. Tudo bem, pode dar o nome que quiser. O tal de Sai Baba. Sai Baba, esse mesmo preto velho Benedito que está falando com o Michel, lembra que o nego falou que faz um trabalho na espiritualidade com vários médios? Sim, lembro.
Quando ele materializava lá os diamantes, os cristal, aquela coisa toda, todo mundo bateu a palma, hein? É. O velho não está desfazendo de Sai Baba. O velho está fazendo uma comparação para ver como é que os filhos da terra desfazem da medulidade, que é algo divino. Uhum. Então, o Sai Baba, o velho não tem nada para relatar, nem de bom nem de ruim. Ele é Sai Baba, é como deve ser para quem assim crê e acredita. Tá bom, filho? Isso. Mas vamos pegar um que teve aqui, não tão Sai Baba assim, mas chamado Jerigó, Ah, que fazia materializações tiradas do nada de remédios que curavam câncer. Isso não é a mesma coisa que o Sai Baba? é. Ao meu ver, dentro da terceira dimensão e da Legal. quarta, é a mesma coisa. E nem por isso, assim, não que ele precisasse disso, o velho só está fazendo uma referência para estudo. Uhum. Como as pessoas são. Como as pessoas são. Como as pessoas desfazem uma das outras. Não que o médium precisa de puxar saco, né, filho? É, cara. Mas como se desfazem. Porque o nego, na parte espiritual, já viu muitas pessoas falar mal de Irigó, que eu não estou defendendo, eu estou comparando a energia mediúnica, É. e exaltar Sai Baba. Para É. mim, são dois homens comuns que davam um trabalho enorme para a espiritualidade fazer uma coisa. Aí vão dizer que eu estou desfazendo de Sai Baba. Não estou desfazendo, pelo contrário, estou valorizando. Porque se ele, em si, que conseguiu fazer tudo aquilo, é porque tinha um monte de gente em volta dele que o contemplava. É. Porque se tivesse só gente em volta dele que o adorava, o cultuava, ele não ia fazer nem a metade do que ele fazia. Pensem nisso, vocês vão entender direitinho que o nego está falhando. Uhum. Então, as regras espirituais, sinceras, verdadeiras e autênticas, é para o globo inteiro. É para o globo inteiro, principalmente as materializações. Estude o início e o princípio do que é a materialização e os mecanismos, vocês vão ver. O que o nego está falhando, que até teve um livro que o nego estudou aí. É. Se não existe o amar, meu filho, não acontece nada. E o filho que é avatar não vai deixar de ser avatar. Não, claro. Aí vão dizer que eu estou comparando agora um Jerigó, olha o nome, Jerigó, É. com Sai Baba. Não é uma comparação física. É uma comparação de essência. Ah, E se Sai Baba, em si, estivesse melhor que o ser humano, ele ficava numa montanha escondido. Aí ficava lá no meio de um monte de Jerigós. olha. E Arigó, se ele fosse o Bambambam, ele não ficava muitas vezes atendendo vários saibabas em volta dele. Pensam nisso. Estou falando de essência. Estou Tá. falando de forma. Deixa muito pejar fora. É. Somos apegados às formas, pai. Mas é Olha. isso. E a cada um pejou. Agora explica então para mim, aproveitando que estamos nesse assunto, a diferença entre mediunidade consciente, semiconsciente e inconsciente. Mediunidade semi-consciente, inconsciente, inconsciente. Olha, Gifi, isso que eu vou falar vai dar uma polêmica. Vai. Porque no momento que fizeram convidado pro nego vir, o nego deixou bem claro. Olha, eu tô indo, eu venho numa guerra da Umbanda, mas eu não agrado a ninguém. Então vamos lá, Jeff? Só antes do senhor falar, como é que foi esse convite? Quem que fez? Como é que foi? Isso o filho nem tava no Brasil ainda. Ah, Vai mexer, não tava aqui. ah. Entende, filho? Mas foi um convite. Vamos, depois a gente fala mais sobre isso. E nós falamos... Explica pra gente a diferença, então, entre a mediunidade consciente e a inconsciente. diferença está nos fios. Não está na espiritualidade. Tá. Porque é muito interessante, tem gente que diz assim, tem livros que falam assim, o nego não está aqui para estar contrariando o que os feios aprendem. Ai. Mas é interessante, se o filho é irradiado, se há necessidade pela misericórdia de Deus, ou se o amor expõe dessa forma, o amar há de se fazer manifesto pela incorporação. O que proíbe essas duas potências
que são a essência da realidade da vida de vocês, da realização de vocês, fazer o manifestado. Então o velho não está falando agora do velho Benedito, o velho está falando das entidades de vocês. Tá. Então o problema, o velho está falando problema, pelo amor de Deus, o velho não está diminuindo os médios. É um modo para fazer compreensivo, que é assim que vocês se expressam, ou tem outro jeito. Não tem. Então, meu filho, o problema está nos médios. E não é na inteligência intelectual. Entende, meu filho? Mas é no senso do moral, do ético, no sentido do consenso de sentir e das emoções. Tipo, no que você nutre, o que você nutre? Então vem aquele ditado. Petrovai Bernadette. Você já trabalhou em um médio totalmente consciente? Sim, muito bem. Com outros nomes que não vem ao caso. Até é meio famosinho, porque eu não entendo porque essas coisas. Escreve meia dúzia de livro e fica famoso. Mas tudo bem. Entende, meu filho? Peito velho Benedito, você já se manifestou em médio totalmente inconsciente. Hoje é muito raro. Raro. Raríssimo, Gif. Mas o orgulho e a vaidade, sabe como é que é, né? Ninguém vê nada, ninguém sabe de nada. O médium incorpora, não vê nada. Ele é simplesmente um pedaço de xarapo. Né? Nós pegamos e fazemos o que quer. Então a diferença está no médium. Está no senso e no consenso perante a vida. Repito, senso e no consenso com as outras pessoas perante a vida. Então, antes dele reencarnar, tudo isso é estudado, porque as pessoas acham que reencarna aqui e começa. Não. É um contínuo perante a eternidade. Ninguém nasce santinho. E ninguém morre salvo. Entende, meu filho? Entendi. Então, o que é que acontece, Benedito? O velho não vai falar em minúcias os mecanismos, porque vai tomar muito tempo. Entende, filho? Tá, mas depende dos filhos. Eu já estou falando tudo. Repito, depende dos filhos, mas vem aquele detalhe. Tem filho que gosta de efeito físico. Vai para ver o peito velho ficar torto e não para ouvir o que o peito velho falha. O que isso vai ajudar um filho desse? Então nós não vamos incorporar nele nunca. Sabe por quê? Porque ele precisa incorporar ele mesmo. Ou como diz na terra, vergonha na caia, né, filho? Espero que os filhos não se ofendam, como ele está falando, dessa forma tão delicada. Tá, meu filho? Tá bom. Então, o que acontece? Peto velho, tão errado eu ver lá dançar tambor. Não. Tô falando dos efeitos. É que nem alguns filhos do Tasninha, cadecista, né? Que é isso, é para ver o médico pintar um monte de quadro. Mas o quadro, se o quadro for bonito e não falar nada pro seu coração, é um borrão. É a mesma coisa. Entende, meu filho? Sim. Então, quem inibe a espiritualidade de haver a manifesto de uma forma mais declarada, assim, é os próprios filhos. E com todo respeito, não está mais havendo necessidade. O nego está aqui falando pela mediunidade semiconsciente deste médium, mas não haveria tanta necessidade assim se os filhos que escuto não necessitariam tanto de arquétipos, tanto de tipos. O arquétipo que eles precisam, de tipos, que é o mais necessário, é a autenticidade, é ser deuses da sua própria vida. Isso não quer dizer que vai se desfazer de todos os espíritos que já falaram, pelo contrário, simplesmente vão entrar em júbilo e em concruio com o amor, que é a verdade única e absoluta. Entende? Sim. Então, meu filho, a incorporação, por mais que pareça que o nego deu rodeio e deu mesmo, é isso. Porque não adianta, filho. Com todo respeito, tem coisas que nem que vocês não podem saber. Entende? Mas do degraus das escadas, o mais necessário é o primeiro. E esse é vocês que tem que subir. Eu não vou puxar ninguém para cima. Uma porque eu não estou em cima, eu posso estar embaixo. Meu filho? Então estudem, pensem, eu venho aqui para instigar. É a meta do Inhago. Agora eu lhe digo. Se um filho é irradiado pelo espírito, se ele é inspirado pelo espírito, é sinal que ele pode incorporar, sim. Por mais que alguns já escreveram, não, só tem médio de incorporação, só tem médio isso, tem aquilo. Se você acreditar nisso fielmente, vocês têm que revisar o que é amar para vocês.
Suponhamos que Deus, ou uma entidade que tu ama, que é comandante, vai estar expressando como vocês entendem. Tá. Porque Deus está no topo, né? É. Os preto velhos, os outros mentores, os anjos estão mais para baixo. É isso. Aí vão dizer que uma jurema tem que incorporar numa média o que nunca incorporou na vida. Para, na hora, essa jurema, trabalhar com uma jeva, porque a filha mora no meio da rocha, não tem aonde ir nos médicos, e se ela tomar uma erva, a pessoa que está doentada, ela se salva. Não é uma questão de merecimento. Tem várias questões em volta aí. Mas suponhamos que se a entidade encontrar não é só sintonia, mas similaridade no amar, e a filha abrir as portas da mediunidade dela, porque os filhos se fecham, Eita. ele querer uma cabocla é uma coisa, mas tranca o coração que tal amor é outra. Tá entendendo, filho? Aham. Querem com a inteligência, mas esconde a sua sabedoria do amar, então fica difícil. Ai. Com certeza essa jurema vai incorporar e é capaz de deixar até fim inconsciente. E aí vocês vão dizer, quem chavou a vida da outra moça foi a jurema? Não, foi o amar da filha. Foi o amar da médium. Mas é difícil, momentaneamente, para os filhos entender isso. Eles vão se assegurar num monte de dogma, entende? Vão fazer um monte de coisa. Tem filho aí que está querendo, o velho não contesta, viver de ar neste planeta, cheio de carnívoro. E o velho não contesta. Carnívoro, vegetariano, o velho está dando exemplos bem terra-terra. Entende, meu filho? Que é outra polêmica muito grande também. Será que isso atrapalha alguma coisa? Não atrapalha? O que atrapalha é o caráter dos filhos. O que atrapalha é o senso e o consciência dos filhos. O nego, esse mesmo nego que vos fala, já trabalhou com nego já alcoólatras lá em Pernambuco. Outros. E vim apoiar no médio, o médio tá pingando de cachaça. Uia. E não me inibiu nada. Sabe por quê? Por quê? O problema era da cachaça. Ele com a cachaça. Mas o médium era amoroso com todas as pessoas. Poderia não ser com ele, mas com as pessoas era. Então, dentro do senso e do consenso, ele fazia mal a ele, que pode parecer que o nego está se dizendo, porque no começo eu disse que os filhos pelo menos tem que chamar incondicionalmente. Mas cada um achou a cruz. Era a cruz dele. Ele não ficava dando com a cruz dele na cabeça de ninguém. Coisa que por aí os filhos muitas vezes supostamente estão tudo chãozinho, não carregam as cruzes, mas vive com a sua cruz embaixo do braço, ou se não na ponta da língua, impondo a verdade para os outros. Então deve-se pensar muito sobre isso, os queridos médios. É mais de um toque suave do Benedito. Então, a mediunidade, se eu entendi bem, já vem... A programação já vem instalada nos seus corpos antes da encarnação já e está de acordo com sua programação. Perfeitamente, meu filho. É isso mesmo. Só que o que acontece? É um contínuo. Seus corpos já falam quem você é. Então não adianta se fazer de santinho virar pirueta aqui, por exemplo. Eu vou ser santo, eu vou trabalhar só com Metraton, que é o anjo. Em algumas crenças diz que é o mais próximo de Deus. Eu vou ser santo, eu vou trabalhar com preto velho, sou chefe de legião. Eu sou santo, eu vou trabalhar com Exu tronado, espadado, coroado, dão 300 nomes para os coitados de Exu. Entende, filho? Não é bem assim que funciona, não. Vixe? Claro. Não é bem assim mesmo, Vixe Maria. Porque do lado de vocês conseguem ver tudo isso, né? A pessoa pode falar o que ela quiser, mas... Ver não, sentir também. Sentir. Eu posso lhe dizer que, olha, filho, teve uma entidade que já falou isso aí pro filho que gravou aí. Pensamento negativo e as palavras bonitas, ou melhor, as palavras bonitas com o que os filhos que falam bonito nutre, se for negativo, fede que nem batata podre. Sabe batata podre? Sim, sim. O cheiro é um pouquinho pior, viu, meu filho? Nossa. Aí nós temos que aguentar isso por quê? Quem me obriga a isso? Ninguém. E não é pelo cheiro, não. Mas dá um repúdio, não dá aderência. Nossa. Não que o preto velho é perfumado, mas é uma questão de vibração. Vocês não estudam tanto vibração? Sintonia. E se eu forçar, eu tô sendo o quê? Mal educado.
Eu estou agredindo o médium. Hum, E nenhuma entidade agride o médium. entendi. Entende, Mel? Sim. Aí vem aqueles filhos muitas vezes que, mas comecei minha mediunidade, eu tinha convulsão, me jogava para cima, me jogava para o lado. Tudo inicia no plano astral. Ah, Se tudo inicia no plano astral, ou noutra dimensão, que é a quarta, como vocês dizem, as adaptações precisam ser feitas. Então, quando os médiums fazem isso, muitas vezes, os primeiros processos, quando o médium tem essas mediunidades, alguns chamam de contubada, alguns chamam de contubada. É os processos medioanímicos que está limpando os reflexos condicionados de outra vida do filho, na grande maioria das vezes, para depois o filho realmente incorporar um caboclo que é luz, como a luz do amar do filho, para praticar caridade para as pessoas. Pergunta para os médicos que já tiveram mediunidade assim e hoje são pai de santo, como eles trabalham muito bem, obrigado, e o comércio foi complicado. Só que a maioria acha que quem incorporava era o caboclo bravo, não tem caboclo brabo nada. Nossa. Era o médium que era chucro consigo mesmo, médium. É como nós dizemos, olha, eles querem que nós incorporamos neles, mas eles nem incorporam eles mesmos. Eita. É mesmo, meu filho. Nós dizemos assim. Mas Entende, o senhor já teve uma situação de num terreiro, o senhor ser o responsável pelo filho e ele querer tanto incorporar o senhor que a ansiedade impediu ele de receber? A ansiedade não impede nada. O que impede é o caráter. Nada a ver uma coisa com a outra. Então, lá, que bom saber isso. Porque a ansiedade é tapa. Eu já ouviu até entidades falar isso. É pura conveniência. Falhava de peito vai Benedito. Porque como eu disse uma vez pro filho, tô na falhar, que nem os filhos entendem. Tem coisa que não dá mais para engolir. Não é uma questão de depois de olha lá, o peito velho tá perdendo a paciência. Não é isso, não. Não. É coerência mesmo. Coerência. Entende? Outra coisa, eu venho não é para ajudar, eu venho para falar. Gosto de ajudar ou não. Cada um, né, meu filho? Claro. Cada um cachorro a cruz, né? Isso que vocês fazem. Entendi. Então, a ansiedade, meu filho, não atrapalha. Não atrapalha. É o caráter mesmo. Agora, quando começa a falar muito de caráter e ética, e aí? Tem muitos filhos que se aborrecem. Aí já começa a dizer, olha lá, caráter e ética, olha lá o santinho, olha lá, isso não é isso. Porque dentro do caráter e ética da humanidade é muito egoísta. A ética e a caráter assim, da humanidade é muito exclusivista. O caráter e a ética que o Nego está falando é no senso e no consenso, em essência, do universalismo do amar puramente. E quando eu falo do universalismo em amar puramente, é apenas ser amor. Tão fácil falar e tão difícil, né, meu filho? Você está me entendendo, sim, não? Sim. Então já pensou se o Nego ficasse, que nem os filhos ficam na terra, cheio de preconceito, eu falo assim, eu vou até que incorporar lá na mareaginha. Só que a mareaginha dá 5 horas antes do terreiro já está charumando. Já está comendo as unhas, já está nervosa. Será que eu vou incorporar nela? Será que as entidades se preocupam com isso? Acho que Ou as entidades, pelas frequências, se preocupam não apenas com o ato, mas a frequência alimentada na essência dos filhos? Do filho, muitas vezes, traficar droga numa esquina, vender um monte de cocaína para uma criança de 13 anos. Essa criança rouba um carro, leva um tiro na cabeça. A mãe quase morre dentro de casa para depois desse mesmo médico que vendeu essa cocaína chegar num terreiro e incorporar o tal de Exu de luz coroado. O tal do Exu tronado ou até um Benedito de Aruanda. Acho que foge um pouquinho a lógica da coisa. Aí já não é uma questão de religiosidade ou de religião. Entende? É uma questão de caridade, verdade e justiça. Como é que é o hino da Umbanda? O hino da Umbanda já fala isso. Entende, Mel? Sim. Então ninguém está pedindo aqui doutorados da sabedoria. Nós só estamos clamando e orando que vocês percebam esta sabedoria que vocês têm natamente. É nato de vocês. Só que vocês escondem de si mesmos. Entende, Mel? Então não é uma crítica. Vai ter muito cuidado para falhar, não por preocupado que vão achar de mim, mas muito cuidado porque a coisa já está lenta demais e conveniente ao extremo. Nossa. O
O filho já foi em outros países, aí tá em outro lugar. Outra coisa, olha a diferença dos espíritos que se manifestam nos Estados Unidos para os espíritos que se manifestam no Brasil. É, Olha a diferença, não é intelectual, mas no sentido de caráter e de moral. Não é diferente, meu filho? é diferente. Você vai para outros lugares aí, que o velho não está criticando, é fazendo os filhos pensar, que aqui o brasileiro vive dizendo, oh, são evoluídos, mas estão lá, adorando o rato e desfazendo do filho em casa. É. Vou repetir, adorando o rato e desfazendo do filho em casa que está passando fome. Nossa. E aqui no Brasil, vocês muitas vezes dão tripa e coração pro filho que está em casa, ou faz o inverso, não dá lá pro rato. Mas muitas vezes tira da boca do filho para ir lá na pagodeira, encher a cara de cachaça. Então o velho está falando bem no português, não é como uma crítica, é uma Não, questão claro. de valores. Valores. Aí os filhos dizem, ah, mas eu estou vivendo e aproveitando a minha vida, então continue à vontade. Me parece que Aí não se... chaporeste, viu, meu filho? O velho já está dando vários exemplos. Claro. Pensar é tão gostoso, não É, dó. não. E se doer tem algueirado, viu, meu filho? É verdade. Mas assim, se viemos já do mundo espiritual com a programação da mediunidade, por que é necessário desenvolver então a mediunidade? Mas quem deixa que é necessário desenvolver? Olha lá. A palavra desenvolver. Olha, filho, é muito engraçado, viu, filho? Uma vez o nego velho foi chorindo ao voz. Que é muito engraçado. E quando eu digo engraçado, eu não estou subestimando a voz. Não, é. É gostoso esse dividir, esse ping-pong, né? A gente aí faz? É, e assim mesmo, Então, ping-pong. meu filho, desenvolver mediunidade é uma forma de se auto-esclarecer em si mesmo, como Deus divino da sua própria vida. Por mais que muitas vezes, até este nego já diz, neste mesmo medianeiro, porque é assim que as pessoas entendem, como é um pagamento kármico. Muitas vezes o nego diz, e diz agora para os filhos que estão ouvindo, que mediunidade é chibatada, não é selo, não é medalhão no peito de superioridade. Mediunidade é chibatada. Só que quem bate a chibata é você mesmo. Ixi. Então a mediunidade não deixa de ser uma ferramenta que a consciência mor da terceira e quarta dimensão chamada amor nos oferece como sua suposta criação, né? Um modo de nós nos diferenciarmos, não como melhores, mas nos aprimorarmos para melhor. Dentro desta mesma realidade, para nós mesmos, dentro de um caráter, dentro de uma ética, de novo falando disso, mais universalizada, ao ponto de dizer, olha, você quer comer carne? Coma, faz mal. Aí o outro diz, ah, mas eu gosto, então como. Eu vou comer minha folha, ponto. Não ficar aí levantando bandeira, vai, repete, os animais já prestaram o que tinham que prestar com seus corpos. Realmente, algumas coisas na alimentação têm que ser mudadas. Tá claro isso, meu filho? Sim, senhor. Mas eu digo, não ficar levantando bandeira em algumas casas que se dizem iniciáticas, evoluídas, em dizer que quem come carne não é evoluído. Velho, não está falando da carne, velho, está falando em si das expressões. Isso é uma ofensa, que é isso, meu. Ou vamos dar um exemplo mais Vai lá. simples. O Exu que bebe e fuma é inferior. O Exu que não bebe, não fuma é superior. Quem disse? Nossa. Você está entendendo, meu? É, claro, claro. Né? A minha vela dourada é melhor do que a tua que é branca. Quem disse? Está dando vários exemplozinhos. Gente, tem que dar exemplozinho, né? Pois feio, né? Precisa. Mesmo assim pode machucar alguns. Mas fazer o que, né, meu filho? Deus abençoe a todos. A todos. Então, meu filho, vai lá. É isso que o nego tem para dizer sobre isso. De uma forma mais universalizada, é nesse contexto em si. A Mas mediunidade Ah lá. não é castigo. Quando o nego diz chibata, é no sentido de se auto-esclarecer para si mesmo como Deus da sua vida. Meu filho, ninguém muda a sua vida. Não existe doutrina, não existe religião que muda a sua vida a não ser vivê-la dignamente. Nossa. E quem assim não acredita, não se preocupe, tem muita encarnação para frente.
Nossa. É, Mas, Jeff? mas Não se é eu... castigo, não. É oportunidade de perceber um Deus. Tá certo, tá certo. Mas olha, se eu não preciso desenvolver a mediunidade, ou a pessoa que chegou no terreiro de Umbanda, por que então que a hora que ela já chega lá não incorpora? Mas é feio. Ah. O filho tá pedindo pro nego abrir a boca, né, filho? Então a boca cheira aberta. Mas eu sou bocão, mas já deixa coisa de velho. Vai lá. Então, meu filho, não só num terreiro de Umbanda, mas aonde há um manifesto espiritual, desenvolver a mediunidade.